Muito bem, irmãos. Nós vamos meditar num trecho das Escrituras, mas antes eu queria compartilhar com os irmãos um dos filmes que eu mais gosto. E, na verdade, eu não canso de assistir esse filme, né? Inclusive, quando saiu 2, lá na sala de cinema aqui, estava um casal, eu e a Cíntia, né? Em determinado momento do filme, eu olhei para a Cíntia e falei, dá uma vontade de levantar e fazer... Au! Au! Os irmãos já sabem qual é, né? 300 de Esparta, né? E eu gosto demais do filme inteiro. Primeiro que eu gosto de história, eu gosto de geografia. Sempre gostei desde criança. Gosto dessas coisas assim, de gladiador, essas coisas de Roma. Sempre gostei. Mas esse filme, irmãos, eu gosto demais. Gosto de ver a técnica de luta espartana, enfim. Mas tem uma coisa muito legal nesse filme. Tem tudo a ver com o que nós vamos falar um pouco hoje. Não sei quantos dos irmãos já assistiram. Mas assim, eles criam uma técnica de resistência aos ataques de Xerxes que é sensacional. Vem vários tipos de lutadores, vários tipos de exércitos de Xerxes para tentar derrubar ali naquele estreito onde eles estão reunidos, né? Para tentar derrubar os homens de Esparta. E eles vão resistindo bravamente aos lutadores, aos guerreiros, aos gladiadores que Xerxes vai enviando. O que me chama a atenção nisso, meus irmãos, é a ideia da resistência. Quando eu vejo resistência com perseverança, me empolga e parece que isso me fortalece. Quando eu vejo os irmãos lutando na sua vida pessoal, em áreas pessoais, e às vezes eu vejo os irmãos ali em oração, chorando, mas em pé, lutando, resistindo. E o inimigo, o pecado, as lutas normais do dia a dia, vindo às vezes com violência, às vezes de forma sutil, tentando nos derrubar, e a gente percebe o irmãozinho ali em pé, resistindo, firme, em oração, vindo para a igreja, buscando ao Senhor, e evangelizando, e falando do amor de Cristo Jesus para as pessoas, e edificando a vida dos outros com compartilhar, não naquele natural nosso que é um individual, né? Mas desejando de fato edificar a vida das pessoas à sua volta. Irmãos, isso me fortalece. Dá vontade de ficar em pé, sozinho e fazer... Estou com você. A mensagem do livro de Judas, que é o que nós vamos olhar um pouquinho hoje, ela é muito simples. Judas, ele diz aos crentes, resistam aos ataques dos hereges com perseverança. Abra sua Bíblia em Judas. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 25. Eu vou estar aqui com os irmãos hoje, eu vou estar aqui com os irmãos no domingo que vem, e nós vamos olhar para os 2 pequenos livros do Novo Testamento. Judas hoje, semana que vem, 3º a João. Bom? Judas. Nós vamos ler o livro todo, irmãos, dos versos 1 ao 25. Judas, os versículos 1 ao 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por escrever-lhes acerca da salvação que compartilhamos,
Senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se e dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia esses tais difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Estes homens são rochas submersas nas festas da fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvore de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas ternas, ou trevas. Enoque, o 7º, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem como milhares de milhares dos seus santos, para julgar a todos e converter todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesses. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus os leve para a vida eterna. Tenham compaixão dos que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, irmãos? Pai querido, eu clamo ao Senhor, Deus, que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa noite, nos confrontando e nos encorajando, Deus. Uma vez que temos a fé que nos salva, a fé que nos mantém, Senhor Deus, firmados no Senhor e na Tua palavra. Eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor nos ensine hoje como perseverar, Deus, como resistir diante de ataques internos e externos, Deus, para abandonarmos aquilo que cremos.
Em nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Irmãos, infelizmente nós não teremos até a meia-noite para tratar todas as questões teológicas desse livro. Por isso que nós vamos separar, embora nós vamos citar vários textos dele todo, mas nós vamos citar apenas alguns deles que nos auxiliarão na compreensão do tema do nosso tempo aqui hoje. Eu espero que os irmãos tenham percebido na leitura, eu tentei dar ênfase nos blocos onde Judas aponta essas questões, mas me parece que heresia era um problema muito sério nos dias dos apóstolos. Na recém-formada igreja, Jesus tinha acabado de ser elevado aos céus. Os apóstolos estavam agora pregando, muitos discípulos, homens se convertendo ao evangelho, igrejas se formando, se fortalecendo, e junto com o crescimento e com a expansão do evangelho, boa parte, se não todos os autores do Novo Testamento trabalham a questão heresia com as igrejas. A realidade dela, a forma tão rápida com que os crentes se adequam à mentira e abandonam a verdade de Cristo, e o propósito dessas heresias. Paulo trabalha isso, João vai trabalhar isso, o autor de Hebreus trabalha essas questões também, quando ele trabalha a questão de Jesus ser superior aos anjos, superior até aos homens. Eles vêm combatendo a heresia dos dias dos escritos aqui do Novo Testamento. Mas Judas, irmãos, embora um bilhete, uma cartinha, Judas ele dá uma ênfase no livro todo, na carta toda, combatendo especificamente um grupo de homens que haviam se instalado entre os crentes, tentando corromper o evangelho, questionando a divindade de Jesus Cristo, questionando a certeza e a realidade do céu, e colocando em xeque também a autoridade dos apóstolos. Eu não vou me deter nisso, porque está muito claro, eu quero trabalhar com os irmãos a questão da perseverança, mas os irmãos podem ver aí o versículo 1 e 2, a apresentação de Judas, dizendo, olha, eu sou servo de Cristo Jesus. Ele já inicia a sua carta defendendo o seu ministério e dizendo, olha, eu falo em nome de Cristo. Tamanha a certeza de que possivelmente questionariam os escritos, questionariam os ensinos de Judas. Mas Judas, meus irmãos, ele amava tanto e se preocupava tanto com a igreja de Cristo, que mesmo diante dessa realidade, ele decide escrever a esses irmãos, que ele intitula aí no versículo 1, por favor, Filipinho. Ele intitula no versículo 1, quem são essas pessoas? Ele diz assim, chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Resumindo tudo isso, ele está escrevendo a igreja. Embora o livro de Judas, a gente pode até utilizar esse bilhete, de repente para falar do amor de Jesus, evangelizar alguém, o livro de Judas ele é escrito especificamente para crentes. Essa frase colocada aqui por Judas, a forma como ele aborda esses irmãos que estavam sofrendo esse ataque, e alguns deles já se corrompendo, é muito encorajador, irmãos. Paulo trazia à memória desses homens que eles haviam sido chamados, amados por Deus, ao ponto de Deus ter enviado o seu próprio filho para morrer no lugar deles, e também ele volta à ideia de que Deus os está aguardando. Judas lembra a esses crentes que eles faziam parte da igreja de Cristo Jesus. Independente dos problemas, independente dos ataques,
Independente, talvez, de as escolhas erradas que estavam tomando até aqui, esses homens pertenciam a Jesus Cristo. Provavelmente, irmãos, era um povo que, pelo forte ataque externo, estavam também entrando num processo de desânimo. Os irmãos estavam aqui na quarta-feira, nós falamos um pouquinho sobre essa questão do desânimo na fé. Está aqui, irmãos. Estamos trabalhando de novo com um grupo de crentes que estava possivelmente desanimando na fé e na realidade, possivelmente não, de forma muito clara, porque o versículo 3 nos dá base para isso. Olha o que Judas fala no versículo 3. Ele diz assim, olha, senti que era necessário escrever-lhes, para que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiadas aos santos. Um pouquinho antes aí no versículo 3, os irmãos vão perceber que ele diz assim, olha, o meu desejo era escrever para vocês falando do céu, da salvação, da alegria de vocês pertencerem a Jesus, mas eu senti a necessidade de não falar sobre isso, uma vez que vocês já têm, mas de trazer vocês um tipo de confrontação, um encorajamento, insistindo para que vocês não cedam às pressões. Pelo contrário, que vocês batalhem, resistam com perseverança pela fé de uma vez por todas. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, por que será que Judas, ele coloca essa expressão no finalzinho aqui do versículo 3? Possivelmente esses crentes estavam sendo encorajados. Aí eles se fortaleciam, vinham as pressões, o povo desanimava. Aí recebiam de novo a visita de alguém e se encorajavam, ouviam a palavra de alguém, eram lembrados numa mensagem, numa pregação e saíam ali dos cultos cheios, fortalecidos e começavam a semana e murchavam. Judas vem dizendo assim, olha, batalhem definitivamente pela fé que vocês receberam. De uma vez por todas, confiem no Cristo, no Senhor da salvação de vocês. Meus irmãos, isso é encorajador. A gente vê Judas se preocupando nesse nível com esses crentes. Eu disse aos irmãos na quarta-feira, né, como é bom para a gente saber que existem pessoas preocupadas em nos animar, preocupadas em orar por nós, preocupadas em nos encorajar. E espiritualmente falando, irmãos, como é bom saber que nós temos pessoas à nossa volta que, se necessário, vão gentilmente nos atropelar. Quando estamos sadios, lutando contra as pressões externas e internas do nosso coração, nós valorizamos essas pessoas. Nós valorizamos aquelas pessoas que gentilmente, por amor, chegam na gente e nos confrontam, às vezes, de forma dura. Mas porque a gente quer ver, na verdade, essas pessoas nos querem ver crescendo. E Judas expõe aqui, meus irmãos, um dos motivos que levaram, então, na verdade, ele vai deixar claro para a gente aqui no versículo 4, um dos motivos que levaram esse povo a esse tal desânimo. Observa o que está escrito lá, versículo 4. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Irmãos, não é comum a gente fazer isso, mas eu queria pedir aos irmãos, por favor, o que Judas está falando para os crentes aqui nesse versículo 4? 2 ou 3? Vamos lá, irmãos. Ótimo. O que mais? O que os irmãos veem aqui? Não entendi. Ímpio, no meio da igreja, propositalmente, com uma função. Nós não estamos falando de crentes fracos, de pessoas que estão com o coração endurecido porque estão num processo de afastamento de Deus. Nós estamos falando de uma realidade no meio da igreja de Cristo Jesus. Igreja, atenção. Judas
mostra para a gente uma triste realidade. Existem homens que perambulam pelo meio da igreja de Cristo Jesus, já condenados, não possuem a salvação, que estão infiltrados apenas para nos confundir. E utilizam a fraqueza dos crentes, corrompendo o nosso coração que nós permitimos, nos usando para derrubar outros. É difícil ver isso, não é, irmãos? É difícil a gente pensar que isso existe no meio da igreja. Que existem pessoas, literalmente, prontas para nos afastar de Deus e nos usar para derrubar outros. Com aparência de crente, com vocabulário de crente, com conversa de crente, citando as Escrituras, mas com um propósito infernal. Porque não procede de Deus. Judas lembra esses crentes, ele vai citar aqui a questão de Sodoma e Gomorra, ele vai citar um pouco a respeito dos profetas do passado, ele cita também a ideia da luta aqui dos anjos. Eu não vou me deter a isso, depois os irmãos quiserem eu posso tirar as dúvidas dos irmãos nessas questões, porque o nosso tempo aqui hoje é para pensar nessa resistência pela fé. Mas Judas os lembra que no Antigo Testamento Deus condenou e puniu os homens que estavam infiltrados no meio da igreja, pregando, ou no meio do povo de Deus, pregando mentiras, e puniu também aqueles que sucumbiram à pressão desses homens. Os irmãos têm base para isso nos versículos de 5 até o capítulo 16, até o versículo 16. Também cita um pouco da característica desses homens para auxiliar os crentes na detectação de quem eram e o que faziam no meio do rebanho. Observa comigo um pouquinho algumas dessas características. Por favor, Filipinho, no versículo 4 ainda, um momentinho só, irmãos. No versículo 4 ainda, Judas coloca lá a ideia de que eram homens ímpios, que transformavam a graça de Deus em libertinagem. Sabe aquelas pessoas que chegam do seu lado, no seu ouvidinho, assim, ó? Shhh, bem quietinho, para mais ninguém ouvir. Pega o telefone e liga lá na sua casa, onde não vai ter ninguém mais da igreja para ouvir a conversa, e diz assim, ó, Deus te ama. Isso é coisa do pastor, dos irmãos lá da igreja, que estão pegando muito no seu pé. Eu não concordo com nada do que foi pregado lá na frente. Você tem que ser feliz. As pessoas estão tentando te prender, mas, preste atenção, mas Jesus é o teu Salvador e o teu Senhor. Usam Cristo, usam a salvação, usam a liberdade, a graça de Deus e as transforma em libertinagem. Para que a gente viva segundo os desejos do nosso coração. Para que a gente abandone os princípios estabelecidos nas Escrituras. E a gente procure então aquilo que nos agrada, aquilo que gostamos, aquilo que concordamos. Versículo 8. Continua mostrando algumas características para a gente. Por favor, Filipinho. O texto diz para a gente que esses homens tinham prazer na imoralidade. Pessoas que não apenas combatiam a verdade das Escrituras, mas praticavam, defendiam a utilização da imoralidade. Irmãos, nós estamos vivendo isso nos dias atuais. Onde, como eu disse aos irmãos, o que importa para os crentes
é que Deus, Ele quer ver o crente feliz. Tinham prazer na imoralidade, rejeitavam submissão às autoridades, conselhos dos seus pastores, dos seus líderes. E falavam contra as coisas celestiais. Irmãos, são características que o pastor Átila não está inventando. São características que Judas, homem usado por Deus, nos deu para que a gente preste atenção no tipo de comprometimento, de relacionamento de pessoas que estão à nossa volta ou o nosso próprio coração. As pessoas que estão à nossa volta têm prazer na imoralidade, nos aplaudem quando praticamos o pecado, riem das nossas piadas imorais, nos ajudam a pecar sem ninguém ver. As pessoas à nossa volta que chamamos de irmãos, de amigos, são sujeitas a autoridades, são pessoas que procuram ser pastoreadas, buscam conselhos nas Escrituras, são piedosas, homens e mulheres de oração, te ajudam a estar mais perto de Deus, leem a Bíblia com você. São pessoas também que, na verdade, não utilizam das Escrituras, das coisas de Deus para fazer piada, brincadeira, usam a Bíblia para fazer trocadilhos, para zombar de Deus, do sacrifício de Deus. Olha como Judas deixa muito claro, irmãos, aquilo que às vezes a gente diz assim, eu não sabia que a pessoa era assim, eu não sabia que era desse jeito. Conhecemos a árvore pelos frutos. Olha mais características. Eram orgulhosos, presunçosos, amavam a mentira, praticavam a mentira. Pessoas que viravam e mexiam estavam no meio de mentira, com conversas com meias verdades, ocultando alguns fatos importantes. Mas eram pessoas que estavam o tempo todo ali envolvidas em conversa fiada. Versículo 16. Murmuradores. O tempo todo procurando o que não dá certo. Como se opor? Como justificar a dureza dos seus corações? E ele diz que eram também bajuladores. Tem como a gente não saber? Que tipo de pessoas são os que Judas chama de enganadores? Quando olhamos para essas características, irmãos. Chegamos então aqui no versículo 17. E Judas continua lembrando os crentes que também os apóstolos sempre falaram a respeito desses homens. Até agora, essas características que nós citamos aqui, ele estava só usando o que os profetas do passado, do Antigo Testamento, usaram de características para os enganadores. Agora, dos versículos 17 em diante, ele começa a usar como os apóstolos se referiam a esses homens, citando outras características. Não está aí, Filipinho. E ele diz assim: eram zombadores, seguidores dos seus próprios desejos, causadores de divisões, não possuíam o Espírito de Deus, que se manifestava através de atitudes como controle, como sabedoria, como pacificação, obediência, sujeição e amor a Deus. Tudo isso no Antigo Testamento, nos dias aqui dos apóstolos, e eu pergunto aos irmãos, isso acontece hoje no meio da igreja de Cristo Jesus? Encontramos esse tipo de pessoa no meio do povo de Deus? Encontramos crentes no Senhor Jesus, pessoas que realmente confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas,
copiando e seguindo esses enganadores. Agora eu pergunto aos irmãos, como nós crentes, uma vez que essa é uma realidade no meio da igreja, como nós podemos batalhar contra isso? Como nos preparar como igreja, a nós e as pessoas à nossa volta, para que, detectados os ataques, a gente possa resistir firmemente às investidas dessas mentiras e desses enganadores. E eu queria sugerir aos irmãos 3 estratégias simples, que nos manterão ocupados, com a mente e com o coração ocupados, e nos auxiliarão na preparação da batalha. Estarmos prontos quando a pressão externa e às vezes do nosso próprio coração vier para tentar nos confundir. E a primeira dessas estratégias para nos manter ocupados é: edifiquem o corpo ou edifiquem a igreja. Versículo 20 diz o seguinte: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Queridos irmãos, para estarmos firmes, o corpo precisa estar unido. E agora, por favor, eu peço que todos os irmãos olhem para mim. Se você confessa Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, eu queria, por favor, quer você fale de forma alta ou só no seu coração, diz amém. Você é a igreja de Cristo Jesus. Diz amém se você é. Que assim seja. Se um de nós não estiver buscando, nesse processo de edificação mútua, a união completa do corpo de Cristo, corremos risco e colocamos a vida de outros a risco. É o que Judas está tratando aqui. Judas usa um imperativo. Ele diz: edifiquem-se. Na realidade, a ideia de uma ordem, de uma ação que exige troca. Troca contínua. Um preocupado com a edificação espiritual na vida do outro, tornando o outro melhor para Cristo todos os dias. Os crentes deveriam ser como uma boa construção, fixada por fortes alicerces, onde cada coluna sustenta e auxilia as demais para que a casa permaneça firme no Senhor. Então, irmãos, é quase que... não tem como a gente fugir de algumas perguntas, né? Aquilo que eu falo para os irmãos que é o preto no branco, pão com mortadela. Certo? Qual tijolo que você colocou na vida da pessoa que está do seu lado essa semana? Na edificação, na construção, na boa construção, o alicerce nós já temos. Qual é o alicerce? Cristo. E agora nos há uma ordem, um convite, que na realidade é uma ordem, de uma construção contínua, de uma edificação dessa casa. E eu pergunto aos irmãos, quais foram os tijolos que os irmãos pegaram lá no saquinho que Deus deu para os irmãos, e os irmãos colocaram na vida da pessoa que está do seu lado essa semana? Tornando essa pessoa um crente mais forte no Senhor. Tornando essa pessoa uma pessoa mais próxima de Cristo, mais semelhante a Jesus, mais cooperativa no reino. Ou ao invés de você colocar o tijolo com as murmurações, com talvez a mentira que você tem desejado aí para o seu coração, você tem tirado o tijolo. Talvez algumas pessoas à nossa volta, já pessoas frágeis, costumam colocar ali tijolos frágeis. E a gente, sem piedade, a gente tira o que com muita luta essas pessoas estão colocando. Tentando se fortalecer, se consolidar numa vida com Deus.
A proposta de Judas aqui, irmãos, ela é importantíssima. Pois só há crescimento e edificação real na igreja de Cristo se há o alimento correto e a estrutura certa. Quando os crentes abrem mão da palavra de Deus, é como se abrissem a maior brecha para que o inimigo entrasse. Então, irmãos, quer construir algo na vida de alguém, algo sólido, dê à pessoa a palavra de Deus. Amizade, jantar na casa, sair para passear, viajar junto, gargalhada, tudo isso é muito importante, faz parte da nossa vida. Mas aquilo que edifica, fortalece e consolida é a palavra de Deus. Judas diz que eles deveriam se dedicar ao estudo, ao ensino da palavra de Deus, e fazendo isso, estariam prontos para rapidamente detectar e rejeitar qualquer possível flecha de heresia em direção da igreja. Os crentes em Atos, capítulo 2, faziam isso. A Bíblia diz que eles se reuniam o tempo todo para estudar, e se fortaleciam, e cresciam, e a Bíblia diz que Deus ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. Interessante que esse não é apenas um conselho dado por Judas. Muitos outros escritores bíblicos sugerem esse apoio exclusivo nas Escrituras como sinal de saúde espiritual no meio da igreja. Eu vou citar 2 textos de Paulo, mas depois os irmãos podem procurar Pedro, podem procurar também os escritos dos evangelhos. Mas olha o que Paulo diz aqui em Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Vamos ler juntos, irmãos? Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo. Dediquem-se individualmente ao estudo das Escrituras. Porque nós só seremos capazes de produzir bons frutos e edificar a vida das pessoas à nossa volta se estivermos com uma boa construção individual. Ninguém ajuda ninguém, ou ninguém vai conseguir solidificar e promover crescimento quando falta para a gente bons tijolos. Então dediquem-se, empenhem-se numa vida pessoal e íntima com Deus. Não abram mão do seu tempo devocional, da sua vida de oração, do seu comprometimento como igreja, para que a gente tenha o que oferecer para as pessoas à nossa volta. Olha o que Paulo ainda fala para Tito, um outro jovem pastor. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Quer edificar bem a vida de alguém, irmãos? Não fala aquilo que você acha, aquilo que você gosta, aquilo que seu coração está gritando. Fala o que a palavra de Deus diz. A tendência nossa, principalmente com pessoas mais próximas, é a gente abrir mão da palavra de Deus, principalmente quando ela é confrontativa, e a gente tentar ser um pouco mais amoroso do que Deus, a gente tentar criar algum tipo de frase bonita, que a pessoa vai ver o quanto eu sou melhor amigo dela, o quanto eu tenho me preocupado e pensado nela de madrugada, enfim. O conselho para o jovem pastor Tito é: fale o que está nas Escrituras. A edificação dos santos é um dos 3 objetivos da igreja no mundo. Se nós não estivermos fazendo isso, irmãos, nós estamos descumprindo um dos 3 propósitos que Deus criou e tem sustentado a igreja. Mas, pastor, como é que eu edifico alguém? O texto nos diz que devemos estar sempre orando no Espírito. Na verdade, Tiago diz assim, se você não sabe o que fazer, não tem sabedoria, não sabe o que falar, como investir, como edificar, como se aproximar de alguém, ore e Deus lhe capacitará
com aquilo que é necessário para que você abençoe a vida do seu irmão. Orar no Espírito traz a ideia de uma vida de dependência total de Deus. E individualmente um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Porque só nós sendo individualmente edificados, conseguiremos fazer isso na vida dos nossos irmãos também. Eu estou com vontade de pedir para os irmãos olharem para a pessoa que está do seu lado e perguntar assim: eu tenho edificado sua vida? Mas eu não vou fazer isso não, irmãos. Não vai perguntar agora não. Porque talvez você ouça alguma coisa legal. Mas o meu intuito aqui não é te constranger. É te despertar. Imagine se você estiver agora perguntando para a pessoa do seu lado: eu tenho colocado tijolos bons que têm fortalecido a tua vida com Cristo Jesus? Imagine qual vai ser a resposta que você vai ouvir. Se a resposta for positiva, perseverem. Se a resposta for uma possível negativa, o tempo de mudar é agora. Paulo nos mostra mais uma vez, só para a gente fechar esse primeiro ponto, como nos preparar para tais batalhas. Por favor, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Quando conhecemos a Deus e as Escrituras, irmãos, fica facinho abrir a nossa boca para as coisas que vão glorificar o nome de Deus. Deixando um pouquinho a edificação, né, que é a primeira estratégia que vai nos manter firmes diante das pressões, vai nos manter firmes diante dos ataques do nosso próprio coração. A segunda estratégia é muito significativa, se encontra no versículo 21. Ele diz assim, olha, se mantenham no amor a Deus. Está aqui embaixo. Ó. Versículo 21 diz lá, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. A proposta de Judas aqui, meus irmãos, não é de simplesmente pensar no amor de Deus, ou mesmo desfrutar dele no momento da nossa vida, mas permanecer no amor de Deus. O verbo aqui agora deixa um pouquinho, né, aquele imperativo de edifiquem-se, e agora ele traz uma ideia individual de mantenha-se. Ao mesmo tempo que esse confronto de Judas tem que despertar em nós comprometimento, porque os irmãos concordam comigo que nós somos bons de começar, terríveis para permanecer, e quase nunca terminamos o que nos colocamos ou nos propomos para começar. Quando Judas usa essa expressão mantenha-se, ele já tem na mente a ideia de comprometimento. E um comprometimento que exige da nossa parte esforço. Mas pastor, pera lá, o senhor está falando em sacrifício? Jesus já fez tudo isso por mim, já morreu em meu lugar, não preciso fazer nada. Realmente, nada para salvação. Salvos pela graça, mediante a fé. Mas a Bíblia constantemente nos traz a ideia de nos esforçarmos, de nos policiarmos, desenvolver a nossa salvação com tremor e temor. Parece ironia aqui, meus irmãos, que Judas ele tem que falar para crentes, para pessoas que foram alcançadas pelo amor de Deus, para que se mantenham firmes na fé. Diz uma coisa, os irmãos têm participado dos meus últimos 10 meses de luta. O que os irmãos pensariam se eu, ao invés de tomar água aqui, alguém trouxesse para mim 2 litros de Coca-Cola?
A primeira coisa que viria à mente dos irmãos, ele não levou a sério algo tão importante da vida dele, que é entrar numa mesa de cirurgia, cortar 80% do estômago, colocando a vida dele em risco, para depois de 10 meses, na Coca-Cola. A vida do crente é da mesma forma, irmãos. As pessoas, quando elas olham para a gente, elas querem ver comprometimento ativo com a obra, com a palavra e com Deus. Mas normalmente as pessoas veem oscilações. E Judas vem dizendo, olha, se vocês querem se manter protegidos do ataque lá de fora, e ataques do seu próprio coração, que seu próprio coração cria, mantenha-se no amor de Deus. Se comprometa e se esforce por isso. Essa era uma preocupação de Judas, uma vez que alguns desses crentes estavam se apegando às novas doutrinas que exaltavam a condição e o bem-estar humano. Mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Você não gostou? Alguém fez alguma coisa que fez você ficar de biquinho? Vai embora. Tem um monte de outras igrejas. É isso que as igrejas têm pregado. Que possivelmente você ouviu essa semana isso. Se tem alguém que te fez alguma coisa que você não gostou, ao invés de você obedecer Mateus 18:15, ir até aquela pessoa e tratar com o propósito de restaurar o processo e não afetar o corpo de Cristo, faz biquinho. Com muita facilidade, irmãos, que nos esquecemos do que Deus fez na nossa vida. O que Cristo fez por nós, irmãos, vai muito além, talvez, das nossas dificuldades ou das nossas diferenças. Embora as pessoas de fato pecam contra nós, e pecam mesmo, nós também pecamos. Mas aquilo que Cristo fez por nós, o amor demonstrado por Cristo lá na cruz, e que deve gerar em nós essa firmeza, essa convicção, esse comprometimento contínuo com Deus e com as Escrituras, independe de qualquer coisa que homem algum possa fazer para nós. É muito fácil nos esquecemos da onde Ele nos tirou e do seu amor, da sua fidelidade tão presente na minha e na sua vida. Judas exorta esses crentes e nos exorta nessa noite também a permanecermos firmes, desfrutando do amor que nós já temos consciência que nos alcançou, até aonde? Até a vinda do nosso Senhor e Salvador, onde estaremos completamente livres das armadilhas do nosso coração e de qualquer tipo de ataque externo que venha com o propósito de nos afastar de Deus. Observe o versículo 21. Por favor, está aí, Filipinho. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Judas sabia que se estivessem com a mente ocupada com as coisas de Deus, esses homens não teriam tempo a perder com conversas tolas, com falsos ensinos, doutrinas que não condiziam com aquilo que eles já tinham recebido. Onde no seu dia você tem visto o amor de Deus? Hoje, domingo. Traz na sua memória o que aconteceu hoje. O que você fez hoje? Se eu pedisse para você ficar em pé, vir aqui à frente, pegar o microfone e dar testemunho do amor de Deus, você conseguiria fazer isso? Poderíamos descrever, a partir dessa carta, desse lembretinho, o seguinte versículo dado por João, em 1 João capítulo 2, versículo 5. Por favor, Filipinho. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado.
Dessa forma sabemos que estamos nele. Se guardamos os mandamentos, permanecemos no amor de Deus. Quem não permanece? Quem deixa de guardar os mandamentos do Senhor. Quem que abandona? Quem que se enfraquece? Quem que começa a dar ouvidos para as heresias, para a conversa tola? Aqueles que no seu coração decidiram abandonar primeiramente a verdade que já lhes foi apresentada. Porque a Bíblia diz que absolutamente nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo. A terceira questão apresentada aqui por Judas, para que os crentes que estavam ali, né, o alvo do seu bilhetinho, da sua carta, para que eles permanecessem firmes, resistentes aos ataques, né, dos hereges, das heresias que estavam sendo anunciadas, era se compadecer dos incrédulos. Versículo 22, 23. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Irmãos, antes que os irmãos pensem em alguma coisa errada dessa foto que eu coloquei, eu não estou falando, o nosso texto aqui, ele não fala desse negócio de auxílio aos necessitados, aos pobres, aos famintos. Existem outros textos para isso. Eu quis usar essa foto, essa ilustração, para mostrar que talvez a pessoa que está do teu lado está caída, derrubada, você passa por ela o tempo todo, chuta a cabeça dela, mas não é capaz de erguê-la. Porque eu queria lembrar aos irmãos que Judas está escrevendo para crentes, para um convívio dentro da igreja. Quando ele diz lá, olha, tenham compaixão dos que duvidam, ele não está falando dos ímpios. Ou pelo menos ele não está falando de pessoas que não tinham ou não estavam no convívio da igreja. A proposta de Judas aqui vai mais além do que se compadecer de pessoas que nunca entregaram seu coração. Ele está nos dando incentivo, ele não está nos dando incentivo ao evangelismo. Ele está falando de muitos que abandonaram uma vida com Deus e estão buscando em seus corações como verdade heresias ensinadas. Ah, pastor, mas a pessoa saiu daqui e foi... Às vezes pode estar sentada do seu lado. Agora, dando ouvidos ao seu próprio coração, às investidas externas, ou às vezes até as investidas internas. Isso, infelizmente, é muito comum nos nossos dias. Eu queria pedir para você pensar um pouquinho em quantas pessoas que vocês conhecem que decidiram deixar de aprender a sã doutrina. Ou mesmo lendo as Escrituras, decidiram, eu não vou mais obedecer essas áreas. E se apegaram a novas doutrinas para se acomodar a uma família, a uma situação nova, a um emprego que apareceu, a um grupo novo agora que eu estou me relacionando ali na igreja. Quantas pessoas que decidiram abrir mão dos princípios das Escrituras para tomar a forma de algum grupo, mesmo que aquilo que eles defendem não condiz com as Escrituras. Judas está nos ensinando como nos relacionar com essas pessoas. E mesmo assim estarmos protegidos dos seus ensinamentos, ou daquilo que agora estão parcial ou inteiramente crendo. Compadecer-se nesse caso aqui, irmãos, não pode ser traduzido por andar lado a lado. Ele está usando a expressão lá, olha, tenham compaixão daqueles que duvidam
Ele não está dizendo para você pegar essa pessoa, que a pessoa está num estado de colocar em dúvida talvez a sua fé, a sua salvação, e dizer assim, olha, você tem que estar com ela o tempo todo, encostar nela, copiar ela. Nada disso. Nada disso. Sempre que houver a oportunidade, Judas está nos ensinando, fale do amor de Deus e ore constantemente por esse indivíduo. Como é de costume, irmão, Judas ele vai apresentar então essa tríade. É normal isso, eles apresentarem 2, 3, 4 ideias. E ele então começa com esse bloco aqui. Tenham compaixão dos que duvidam. Está trazendo ao nosso conhecimento aqueles por algum motivo estão duvidando da fé, estão sendo enganados, estão se sujeitando. E ele nos apresenta a ideia de olhar para essas pessoas, se compadecer das suas fragilidades, das suas dificuldades, mas não se sujeitar à mesma condição que elas. A ideia de misericórdia não é ter peninha, coitada, mas de presenciar o que o pecado faz na vida daquele que permite que ele entre e corrompa. A ideia de misericórdia aqui, meus irmãos, é de se entristecer como irmão em Cristo, de ver alguém que testemunha, que fala do amor de Jesus, e agora está abandonando princípios tão importantes para a sua saúde espiritual. É orar por ele, é perguntar, é não deixar essa pessoa quieta. Desejar de alguma forma auxiliar essa pessoa. É exatamente nesse momento que os crentes bem doutrinados devem estar prontos para auxiliar aqueles que estão dando ouvidos às mentiras. Segundo a proposta de Judas aqui, ele diz o seguinte: a outros salvem arrebatando-os do fogo. Verso 23, por favor, Filipinho. Tá aí? Tá lá em cima, né? Estamos falando agora, irmãos, daqueles que já saíram do estado de dúvida. Será mesmo? Aqueles às vezes que estão sentados aqui do nosso lado, saiu daquele estado de, eu estou fraco, será mesmo que Deus está cuidando de mim? Não, nós estamos falando de um outro grupo de pessoas. Estamos falando daqueles que devem ser arrebatados do fogo. Estão sendo entregues a algumas heresias. Esse grupo precisa de confrontação direta, Bíblia aberta, apresentação da verdade. Estão no caminho errado e precisam ser informados disso. Seja para serem salvos, e caso não ouvem, para que o juízo de Deus também venha sobre a vida deles. Os irmãos estão me ouvindo bem? A palavra arrebatá-los traz uma ideia interessante, irmãos. É uma força maior que nos impulsiona a sair de um estado para o outro. Impulsionar é literalmente arrastar alguém de um estado para o outro. Veja bem, eu não estou falando de convencimento. Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é Deus. Mas eu estou falando de confrontação. Não com a pessoa, mas com aquilo que ela crê por meio da verdade de Deus. E por fim, Judas apresenta o último grupo no bloco, dizendo assim: a outros, mostrem misericórdia com temor. Prestem atenção agora na expressão: odiando até a roupa contaminada pela carne. Esse é o grupo, irmãos, que como crentes, a gente tem que mostrar misericórdia. Mas devemos ter cuidado com eles, pois a tendência desses homens é nos contaminar.
Irmão, só para me ajudar, fecha essas 3 janelas. Eu sei que vai ficar um pouquinho mais quente, mas o som vai melhorar um pouquinho. Eu estou chegando ao fim da nossa mensagem aqui. Isso, melhorou só um pouquinho. Irmãos, prestem atenção aqui. Deixa a chuvinha lá fora acontecer. Tá bom? Essas pessoas são completamente entregues às heresias e que rejeitam declaradamente a correção e o ensino bíblico. Não querem saber da verdade. Judas utiliza a expressão roupa contaminada pela carne, nos ensinando, irmãos, que esses homens haviam permitido que o pecado os corrompesse novamente, jogando fora a nova vestidura dada por Deus aos seus filhos, a vestidura de santos, a vestidura de separados, justificados por Deus. Ele diz assim, olha, nem coma com eles. Não aceite na sua casa. Eu estou dando essa intensidade, irmãos, para os irmãos perceberem o que a heresia e a negligência dos crentes é capaz de produzir. Agora volto a pergunta a nós. Pãozinho com a mortadela. Como tem sido a nossa atitude, irmãos? Para com aqueles que de alguma forma se desviaram da fé. Ou têm dado ouvidos a qualquer outro tipo de ensino que não seja o bíblico. Muitos de nós rejeitam pessoas. Odiamos pessoas. Quando o texto aqui é claro. O texto diz para rejeitarmos a condição de heresia que se encontram. Paulo adverte esses crentes que aquele que está em pé, preste atenção para não cair. Colocando mais luz no entendimento nosso no que Judas está tratando nesse bilhete. Todos nós aqui, meus irmãos, estamos aptos a permitir que o pecado nos segue e nos afaste de Deus. Todos nós, se não nos dedicarmos ao estudo da sã doutrina, corremos sério perigo de acreditar em qualquer coisa que nos digam vir da parte de Deus. Por outro lado, irmãos, não podemos fingir que esses homens não têm escolhido o pecado. A nossa tendência é nos colocar no lugar de Deus e agirmos com essas pessoas de 2 maneiras. Ou sendo justiceiros, matando, exterminando essas pessoas, ou aquilo que o pastor sempre chama de amorosos de plantão, que escolhe não ver os problemas, os pecados cometidos, os desvios na fé, e passamos por cima dos princípios da palavra de Deus, porque isso nos convém. Meu desejo é que conforme eu fui pregando a palavra aqui, os irmãos tenham sentido a mesma coisa que eu senti no dia que eu fui assistir os 300 de Esparta. Conforme eu fui falando aqui, que os irmãos estivessem sentindo o desejo de levantar e dizer assim, ó, au! Au! É isso, pastor. É isso, é desse jeito que eu quero estar. Eu tenho esse pensamento, pastor. Eu sinto o desejo de estar assim na presença de Deus, pastor. Embora eu estou sofrendo ataques externos e às vezes internos do meu próprio coração, pastor, eu vou me manter firme no amor de Deus. Eu vou lutar para edificar a vida das pessoas à minha volta e vou me esforçar espiritualmente para levantar os que porventura estão abandonando os caminhos do Senhor. Mas eu vou resistir com perseverança a fé que me foi proposta diante dos ataques dos inimigos.
Eu queria convidar você a se colocar em pé e nós vamos orar. E eu queria dar a você a oportunidade de orar. E falar aí diante de Deus: Senhor, é isso. É isso que eu quero na minha vida. Deus, eu não sei o que os irmãos estão passando, mas eu gostaria que os irmãos falassem: Deus, olha, eu tenho passado as pressões externas. Deus, às vezes as pressões internas do meu coração. Alguns, porventura, possam estar aqui à noite confusos, ouvindo aqui, conversas de pessoas, talvez até mesmo aqui dentro, pregando um evangelho e trazendo um peso nas nossas costas que nem o próprio Senhor Jesus nos trouxe. Eu queria convidar você agora a baixar sua cabeça e confessar a Deus, a pedir ajuda para Deus, a pedir o socorro de Deus. Que Deus continue te fortalecendo caso você já esteja em pé. Seja verdade. Mas em todas as suas orações, quer seja ela qual for você for fazer, eu quero que você ore pedindo a Deus assim: Senhor, que eu resista bravamente a qualquer pressão diante do Senhor. E que o Senhor encontre em mim alguém que se preocupe em edificar a vida dos salvos, em levantar os que estão caídos, abatidos, e me manter firme no amor do Senhor. Tenha um tempo de oração, pessoal. Depois nós vamos orar juntos. Pai querido, nós queremos te dar graças, Deus, por esse dia. Te damos graças por essa chuva que está caindo, Deus. Muito obrigado pelo teu cuidado com a nossa vida. Mas, Deus, nós queremos agradecer pela tua palavra nesse momento. Agradecer ao Senhor, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado como igreja, Deus. O Senhor tem guardado a nossa fé. O Senhor tem nos mantido firmados, Deus, sendo alimentados diariamente pela tua palavra, Deus. E embora seja real, Deus, a presença do engano, as investidas de Satanás, a própria dureza do nosso coração, Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor nos mantenha firmes, Deus, comprometidos, resistindo com perseverança diante dos ataques contra a nossa fé, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a nos edificar, a se importar com os abatidos, os caídos, tendo misericórdia, agindo de forma sábia, confrontando, encorajando, chorando com os que choram, se alegrando, Deus, com aqueles que estão tendo vitória, Senhor Deus, mas principalmente, nos mantenha, Senhor Deus, no amor do Senhor, conscientes do amor do Senhor na nossa vida. É isso que vai nos manter firmes, Deus. Lembrar quem somos, quem o Senhor é e de onde o Senhor nos tirou. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares agora, Deus. Nos dá uma semana de vitórias contra o nosso pecado, Deus, de lutas no nosso coração, detectar com facilidade as áreas que estamos abandonando ou estamos frágeis na fé, e clamamos ao Senhor que o Senhor nos fortaleça, Deus. Nos ajuda a acrescentar, abençoar as pessoas à nossa volta e sermos abençoados também pelos nossos irmãos. Cuida dos que não puderam estar aqui nessa noite, Deus querido. Cuida daqueles, Deus, que estão passando lutas na área financeira, nos seus trabalhos, Deus querido, alguma área pessoal, relacionamento, vida familiar. O Senhor cuide desses queridos irmãos. E que o Senhor nos traga de novo durante a semana, nos reunindo como igreja para cultuarmos o Senhor e adorarmos ao Teu nome, Deus querido. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, isso é um tempo de oração.